quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está colocando isso num escopo muito, muito amplo. Então, a sustentabilidade, a gente sempre fala que, nesse sentido amplo, ela tem que fazer parte do dia a dia, não somente da empresa, mas como do indivíduo. Então, não há como dissociar o indivíduo à empresa e não há como dissociar a empresa dos indivíduos. Então, todo pensamento, eu acho, das pessoas que vão trabalhar dentro da empresa, desde os operadores lá, pessoas que ganham um piso de salário, até os executivos, eles têm que estar alinhados em alguma coisa. E esse alinhamento vem de valores. Isso está muito claro para nós há muito tempo. Então, hoje eu fico feliz que a gente pode ter encontros para debater esse tema. Mas é algo que a gente já vem defendendo há muito tempo, até pelo fato de onde a gente nasceu com as fábricas, ambientes onde recursos humanos, hídricos, logísticos, eram muito complicados, né? Então, eu tenho que contar para vocês hoje como que o nosso frame, a nossa visão, ela pode ser sintetizada num framework. Primeiro que a gente entende que a responsabilidade, não só da Vicunha, mas todos de vocês aqui, tem que ser pela cadeia. Eu acho que competidores, concorrer, é parte da vida, né? A gente vai ser sempre bons concorrentes, éticos, íntegros, né? E essa é a nossa defesa. Mas cada uma empresa, no seu nicho, na sua estratégia, nas suas competências, vai ter lugar ao sol. O sol é grande, só que o cenário está mudando muito rápido. E o cenário muda por causa de um animalzinho aqui, ó, que nos persegue o dia inteiro e nos expõe. Isto aqui nos expõe. Expõe uma empresa, expõe as pessoas, expõe um bom negócio. E por isso, cada vez mais, a gente tem que entender por que esse tema se torna importante dentro das organizações. Porque nós estamos expostos. Então, hoje, a grande preocupação das organizações realmente tem que ser na defesa de suas imagens. Então, aquelas empresas que só vão calcar a sua defesa de sustentabilidade por um ponto, ou aquele ponto, provavelmente vão estar fadados ao fracasso. Então, por quê? Porque se você focar só num ponto, a gente não consegue sustentar esse discurso a longo prazo. Então, a Vicunha vem caminhando uma trilha de reafirmação de valores, reafirmação de sua imagem, reafirmação do que ela realmente significa, para dar sentido para as pessoas, o que elas estão fazendo lá dentro da empresa. O que faz sentido para vocês, clientes, fazer negócio com a Vicunha? O que faz sentido para os nossos concorrentes aqui conversar? Porque a gente se conversa, gente. Então, a primeira coisa que a gente olha o framework, a gente olha a cadeia toda e tem que olhar a cadeia toda. Ponto, acabou. A segunda coisa é que, lamentavelmente, o mercado não encontrou uma forma de legitimizar as ações que as empresas fazem. Então, apareceu um monte de certificação, um monte de selo e, infelizmente, nós temos que estar aderente a todos aqueles que referem ao negócio, ao nicho de mercado que vocês querem atuar. É parte do jogo. E não adianta reclamar. Tem que ter, ponto, acabou. Quer trabalhar com orgânico? Vai ter que arranjar selo orgânico. Quer trabalhar com algodão sustentável? Tem que ter selo. Eu vou dar um exemplo. A gente tem dentro da Vicunha uma coisa que vocês podem copiar, que boa. É a questão dos kaizens. É uma ferramenta de produtividade que a gente usa no nosso Lean Manufacturing, que é o Kaizen. Kaizen, o que é o Kaizen? É a melhoria contínua, são aquelas ações. Esse período Kaizen, apareceram 729 casos de Kaizen. 19% deles já foram relacionados à questão de sustentabilidade, à questão social.
E é claro que grande parte vem ainda das manutenções, é claro, mas porque nós somos fábricas, né? Mas isso já mostra o engajamento, que as pessoas estão pensando em pessoas. As pessoas estão pensando no ambiente que trabalha. E as pessoas querem ser ouvidas. E a gente tem que implementar essas melhorias. Então, a gente tem um backlog de implementação gigantesco. Outra coisa que é importante é quais são aqueles pilares que a gente tem que trabalhar. Então, a Vicunha assumiu que nós temos 6 pilares aqui. Aqui, parou, tecnologia, acabou pilha. Alguém pode avançar para mim, por favor? Então, os pilares, aí a gente colocou aqui as letrinhas lá em cima, porque a gente está falando ESG, vamos colocar o DI também, mas para mim o DI está incluso. Quando eu tenho que afirmar que eu tenho que falar sobre diversidade, eu tenho que falar sobre inclusão, eu tenho que falar com equidade, a gente está com um problema, não é? Então, para nós temos desafios, sim, para tornar as organizações mais inclusivas, mais igualitárias, né? Esse é um desafio de todos aqui. Que era bobagem no passado, é urgência agora no presente. Claro que o primeiro coluna é as pessoas. Tudo que é movimentos de pessoas que a gente tem, lógico, segurança, bem-estar, treinamento, educação, filantropia, beneficência, trabalho voluntário, inclusão social, desigualdade. Isso aqui é tema, é nosso tema lá. Se aparecer daqui, qualquer momento, aparecer um outro tema, nós colocamos aqui e começamos a fazer o nosso histórico, o nosso livro de coisas bacanas para contar no futuro. Então, porque eu sempre falo que a jornada da sustentabilidade, para aquelas empresas ou aqueles que vão começar, é uma jornada sem fim. Não é que nem ir para Santiago de Compostela. Puta sacrifício, chega lá, chora e está tudo bem. Não. Você vai chorar todo dia e vai caminhar todo dia, e todo dia vai ser uma perseguição de uma coisa sem fim. Então, a primeira coluna das pessoas deve ser preocupação de vocês, das empresas e de todo mundo. Pessoas. Segunda coisa, são os recursos. Nós somos transformadores de recursos. Nós o temos que usar, não vou fazer propaganda dele, tem que fazer o produto dele mais sustentável, tem que pegar fibras recicladas, etc. Tem que lançar coleções sustentáveis. Isso é obrigação, porque o mercado está demandando. Os últimos 2 lançamentos da Vicunha só teve produtos, aspas, eco, por N motivos. Por causa da água, por causa do produto químico, por causa da energia, por causa da... Então, isso vai se tornar obrigação. E outra coisa, nós temos que ser transparentes, né? Então, energia, recursos, está muito em relação à parte ambiental. Então, a gente tem que ter cuidado com energia, água, matéria-prima, a parte financeira, insumo, matéria-prima, pegada de carbono, pegada hídrica, tempo. Ninguém fala do recurso tempo, né? Nós estamos otimizando o tempo das pessoas, nosso tempo das indústrias. Hoje, esse animal aqui que eu mostrei para vocês, pensam que a gente está 24 horas ligado no mundo, né? Então, administrar o tempo também é uma questão de sustentabilidade. Eu já vou explicar o porquê. Mundo. Nós temos que estar preocupados com o mundo. Quem achar que mudança climática é bobagem, tudo bem. Para mim, pode ser bobagem. Talvez para o meu filho, meu neto e meu bisneto vai ser um grande problema. E ele é real. E só não vê quem não quer ver. O meio ambiente, os efluentes. O Brasil tem um problema muito sério das leis dos resíduos sólidos. Nós não conseguimos avançar nada. Então, se o poder público não puder avançar, quer dizer que nós, como empresa, vamos ficar parados? Eu acho que não. Precisam ser feitas coisas, né?
Então, o que a gente vai fazer com nossos efluentes, CARTs, desperdício, logística reversa, visão global. Eu fico feliz que as histórias se repetem dentro das organizações. Gestão, governança. Esse é um pilar que eu sempre, dentro da organização, falava, gente, esse é um pilar dentro das organizações, esse que, na verdade, leva ao pilar econômico, a boa gestão. E a gente tem que difundir as boas gestões. Se o Nilton perguntar para mim, Marcelo, que ferramenta que você usa? Eu não tenho problema nenhum em dizer, ó, eu uso isso. Eu uso. Agora, ele vai ser o artesão da ferramenta. Se ele vai ser um bom artesão ou não, não sei. Mas eu posso indicar. Olha, para pregar um quadro na parede, usa um prego e um martelo. Não usa uma chave de fenda. Agora, se ele vai pregar certo ou errado, não é o meu problema. Não é? Então, a gente tem que disseminar os pilares de gestão. Ninguém fala de cultura, mas a gente como Brasil, como regiões, a gente tem que preservar as culturas. Eu vou dar um exemplo bobinho. A gente vive lá no Nordeste, numa região que não tem água. Não faz sentido eu ter Gramados, que eu consumo 4.000 metros cúbicos de água por mês. Não faz sentido. Então, a gente começou a mudar o paisagismo. Vamos usar paisagismo, vamos usar, bacana, mas usa com a vegetação do semiárido. Porque a flor do cacto é linda, mas só naquela semana que dá a flor. Inovação. Não há como falar de sustentabilidade sem inovação, gente. Tecnologia está aí para trazer realmente menos impactos para o mundo. Então, dentro da nossa organização, nós temos gente falando em tecnologia, gente pesquisando coisas, né? Gente dando consultoria, a gente acessando o mundo acadêmico, o mundo das startups, a gente acessa os fornecedores para trazer informação para nós e a gente vai criando uma imagem, vai criando coisas diferentes, justamente usando esta metodologia. Bom, aqui é a coleção de figurinha, né? Tem que ter. Quem não tem, começa a correr. Ah, por quê? Gente, não adianta ficar perguntando por quê. O cliente quer. É a forma que lá a marca, o cliente, o mercado se sente confortável em fazer negócio contigo. Tenha, senão você está fora do mercado. Dá muito trabalho, dá muito esforço. Hoje tem uma área que deve ter umas 15, 20 pessoas só fazendo o quê? Gestão de certificações. Tá? Então, para aqueles que começam também, comecem da maneira estruturada, organizada, porque realmente fazer a gestão disto aqui está cada vez mais complexa. E está mais complexa por quê? Porque as certificações estão ficando mais duras. Tá? Hoje, para você ter uma certificação ISO 9000, uma ISO 14000, sabe o que eles querem? Eles querem uma entrevista com o CEO dizendo qual que é o teu planejamento estratégico, ou seja, qual é a tua visão para o futuro. Não é? A gente cria selo. Eu tenho que criar selo. Crie os seus selos, que garantam qualquer coisa. Porque se o cliente entende que você é uma pessoa confiável, ou uma organização confiável, eles vão acreditar no seu selo. Ok? Mas vocês têm que dar a credibilidade. Não tem credibilidade, esqueçam selos. Use dos outros. A gente tem o compromisso do Pacto Global. Eu acho que isso é um movimento. Convido a todos a participarem do Pacto Global. Ele tem 17, vamos dizer, grandes áreas. Nós escolhemos 2 porque fazem realmente sentido para nós. Uma é o ODS número 6 e o ODS número 12. É claro que a gente tem ações, né? Todas as nossas ações têm um campinho lá onde a gente coloca do ladinho qual ODS que a gente está atingindo com aquela ação. Se a gente está fazendo uma ação de treinamento, capacitação, um projeto novo, lá na abertura do projeto tem lá
a figurinha dizendo, sabe para quê? Não é para fazer bonitinho, não. É para realmente que a gente precisa, né, alinhar. Já que nossa ambição, a gente colocou ambições de futuro, nós precisamos começar a mostrar para as pessoas o que a gente está fazendo. E tem que ter o compromisso, de novo, com a transparência. Dentro da Vicunha, a gente tem, e eu falo isso há muitos anos, né, muitos anos, que sustentabilidade é simplesmente o desejo real e a ação real de fazer o bem. O que significa bem para vocês? E a quem a gente está falando? Então, aqui é um conceito muito, muito amplo. Bem às pessoas, bem ao mundo, bem às organizações, bem é um conceito geral. Se vocês de coração, dentro da organização, não desejam fazer o bem, logo de cara vocês já não estão no movimento correto. A sustentabilidade significa você reconhecer que há diferenças, há coisas para consertar, e você tem que desejar fazer essas mudanças, desejar o bem. E mais importante depois disso é realmente fazer o bem.